Here we go, guys. Hello, how are you? Here we are and one more class. Gente, hoje nós estamos aqui com os meus aluninhos queridíssimos lá do BG. Não é do Explana BG. Olha que eu sei desse BO, tá? É aqui do BG, galera, do Baixo Guandu. E aí, hoje nós vamos compartilhar a nossa aula com vocês, tá? Eles prometeram para a teacher que eles não vão fazer gracinha, né, galera? Então, vamos lá, que hoje nós temos coisas muito interessantes para compartilharmos. E, obviamente, você que está assistindo a essa aula 150 anos depois do dia que foi lançado, não importa o dia que você está assistindo, meu sussu. Olha a Júlia falando que não prometeu nada, olha só. Deixa eu fazer uma anotação aqui para a prova já ficar registrado. Não, calma, que eu tô de rosa, então tem que ser. Júlia, ó, vou fazer com essa anotação aqui, ó, com essa caneta aqui, tá? Júlia. Aí eu já começo a fazer brincadeira, né? Meu Deus. Cadê a bombinha? Deixa por perto, sem sofrimento. Vamos lá, meus amores. Vamos compartilhar. Todo mundo que está assistindo, vocês aí que estão conosco ao vivo, vocês que vão assistir depois, vão revisar. Nossa queridíssima Lise, que não pôde estar presente hoje, por isso a Titi está gravando para você não ficar de fora, meu amor, tá bom? Os demais acompanhando tudo, repetindo em voz alta, e eu não quero saber de churumelas. Acabei de inventar isso, Deus me livre. Bora lá, galera. Então, olha lá. A teacher vai passar aqui para a parte que realmente importa, tá? Essas partes aqui nós já vimos. Isso aqui nós também já vimos, né, família? Por favor, ninguém mais tem dúvida em how do you spell your full name? Yes? Very nice, galera. Então, vamos lá. Isso aqui também muito basic, né? Muito basic. Deixa a teacher passar adiante. E aí a gente vem para essa for the first introduction, how to introduce yourself to the other people, né? Então, quando você tiver aí para apresentar, para conhecer uma pessoa, né? O que que eu falo de primeira vez? Todo mundo já sabe. A gente vai deixar aqui só a nível de registro, né? Então, hello, my name is tal. Nice to meet you. Hi, I'm John. Nice to meet you too. Ok? E assim por diante. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, passando adiante. Galera, teacher vai focar aqui. Deixa eu ver se dá tempo de fazer algo mais além disso daqui, tá? Essa é uma das coisas que a teacher queria focar hoje, não só esse, mas também algo a mais. Beleza? Então vamos lá, gente. De forma bem rápida, sucinta. Como é que eu posso falar para vocês assim, como que os números são basicamente a mesma coisa, seja ela em inglês, seja ela em português? Como assim, teacher? Porque da mesma forma que quando eu passo do 10 e eu entro ali para o 20, eu só vou repetir os primeiros numerais, né? 20, e 1, e 2, e 3, e 4, 30, e 1, e 2, e 3, e 4, 40, e 1, e 2, e 3. A mesma coisa acontece com o inglês, tá? A gente vai ter os primeiros, 1, 2, 3, 4, 9, que a gente aprende desde que é criança. Tem ali o quadro do 10 ao 19, que é onde todo mundo tem uma certa dificuldade, um certo bloqueio. E por ter bloqueio nessa segunda dezena, todo mundo pensa que não sabe nada de número em inglês, né? Mas aí você pulou essa segunda dezena, aí pronto, todo o resto é só repetição, tá? 20, 1, 2, 3, 4, 30, 1, 2, 3, 40 e assim por diante, tá? Então, só tem uma observação para fazer aqui na casa da primeira dezena. O quê? Duas observações. Quais são as duas primeiras observações, galera? Que você não vai falar zero para sempre em inglês. Não, galera, pelo amor de Deus, né? Já passou desse tempo da gente ficar falando zero adoidado. Não, teacher, não. Qual é o outro que a gente vai falar? Então é ou. Literalmente o nosso fulano ou Beltrano, tá? Esse ou. Então, quando você estiver ali em falas rápidas, muitas vezes quando eles estão falando números de telefone, endereço, número que tem três dezenas, três numerações assim, né? Eles vão falar ou. Ah, a sala é 301B, 301B. Ok? Sério, teacher? Sério. E outra coisa, a observação, é a pronúncia do número 3, galera. A pronúncia do número 3, galera, não é nem árvore e nem livre. Como assim, professora? Não é tree
Não é tree de árvore, e nem é free. Free é livre, tree é árvore. Meu Deus, professora, para que essa informação? Tem coisa que não precisa se falar. Precisa, né, gente? Vocês não precisam passar por essa situação desconfortabilíssima, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, o TH. Galera, o que a gente faz quando tem o TH no meio de uma palavra? Pelo amor do pai, o que a gente faz? Tá me bugando. A gente coloca a língua entre os dentes, né? Pontinha da língua entre os dentes. Tá, a gente sabe que o TH tem duas fonéticas nele inseridas, duas possibilidades. Então, ou ele vai ser o voiceless, ou vai ser o unvoiceless. Então, ou vai ser the, da pancadinha, the, ou vai ser o unvoiceless, que é só um sopro. E é esse som que a gente vai usar para falar o 3. Sério, teacher? É só um som? É. Então, teacher, mas se eu chegar lá e falar I have $3, ele vai pensar, eu tenho árvore, como assim, árvore? Não, ele vai entender que você estava tentando falar isso, tá? Porque como eu falei para vocês já, existem zilhões de pesquisas científicas que comprovam que um nativo, seja ele americano, inglês, britânico, australiano, quando ele nasce, só depois de 8 anos ininterruptos em contato com a língua inglesa, é que ele vai conseguir pronunciar o som do TH mesmo. Inclusive, no último mês agora de trabalho, né? Na minha sala de aula eu tinha 2 americanos mesmo, nasceram lá e estavam passando férias no Brasil. O dó? Não, né, gente? O Brasil é uma terra maravilhosa, é ou não é? Certo? Então, a mãe fez isso, né? Botou as crianças de férias para estudar em outro país. Legal, legal. E aí eu pude ver mesmo, né, a pronúncia deles, que coisa mais gostosa, que coisa mais fofa, né? Mas, Alexandre, que incentivo maneiro, né? Eu pude ver que realmente eles não conseguem alcançar essa pronúncia. Então, se você não consegue ainda, tudo bem, isso é normal, mas meu dever é falar qual é o jeito certo, né, de se pronunciar essas palavras, tá? Então, você vai falar o e depois você vai fazer o r. Three, three, three. Percebe que não é nem tree de árvore, nem free de livre? As pessoas geralmente ficam nesse meio termo. Não é tree, nem é free. É three. Professora, mas eu ouvi a mesma coisa, mas não é, tá? Essas são as primeiras observações que é interessante eu deixar aí registrado para vocês, que o 0 nem sempre vai ser 0, às vezes ele vai ser ou, e tudo bem por isso, tá? E que o 3, a pronúncia certa não é tree e nem free, é three. Ok? Pula essa primeira dezena, ninguém precisa ser ensinado a falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em inglês, só esses dois que eram interessantes. E aí a gente vem para a segunda dezena aí, que é do 10 ao 19, tá? Então, os 3 que são de exceção é o 10, que todo mundo já sabe o 10, porque a gente aprende a falar desde criança até o 10. 11, 11. Gente, a palavra terminou com N. Você tem que morder a língua. 11. Ok. 11. O 12, 12. Tá? Muito bem. Daí em diante, você tem que fazer o teen. No final de todos eles. Por quê? A palavra teen é uma palavra que existe na língua inglesa, né? Ela significa o quê? Alexandre, tô brincando. Significa o quê? Adolescente. Isso, família. Olha lá, todo mundo sabia que essa ia ser a resposta, né? Peguei o esquema. Isso aí, certo? Então, passou do 13, você vai falar 13,
14. Gente, você precisa forçar esse final. É a sílaba tônica da palavra numérica ali, né? Do 13 ao 19, precisa ser o final, tá? Então, 13. Fala comigo, chuchu. 14. Isso, 15. 16. 17. 18. 19. O que eu vejo muitas vezes? A pessoa fica com preguiça de falar ou fica com vergonha de dar essa prolongada, né? Eu tô rindo porque eu fico lendo o chat de vocês, aí me desconcentro, tá? Então, olha lá. 14. Aí a pessoa, em vez de falar certo com essa prolongada, ela se envelhece 200 anos. Como assim? Eu chego lá, how old are you? Né? Quantos anos você tem? A pessoa né? De Maria Chiquinha ali, né? De, de batonzinho rosa e tal. A pessoa fala assim, I'm 50. 50. 50, chuchu, é 50, tá? Então, é para prolongar esse tinha, senão você vai falar, ó, 40, que é 40, 50, 50, 60, 60, entendeu o perigo? Então, tá bom? Então, é isso. Fala comigo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tranquilo? Como um grilo. E daí para frente, a gente só vai falar o título, né? Vamos dizer assim, o cabeçalho, né? A dezena zerada ali da próxima sequência. E aí depois é só você repetir o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neles. Beleza? Então, olha lá. O 20, você tem, obviamente, duas formas de pronunciar. 20, 20. A gente sabe, né, gente? Letra T e letra D, você tem que dar esse t. Você precisa fazer. Você está estudando inglês, né? Então, da mesma forma que, vou mudar para o norte do país. Qual que é a fonética dele? Eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso, os dialetos dentro do Brasil, né? Então, eles são muito mais anasalados, né? Por isso que até hoje, às vezes, eu ainda solto um panela, né? A minha mãe, muito mais do que eu, obviamente, mas é o quê? É um som muito mais. Panela, perfume, tomate, cebola, companhia, coisas assim, né? Se você for pro sul, se você for na Bahia, se você for no Rio, né? Então tem umas formas específicas, caráter imbigo. Palhaço, nada de imbigo, não, tá? Bestalhado. Vou jogar o pincel aqui, vai bater aí no sua cuca aí embaixo quando, tá? Então, olha lá, gente. E da mesma forma, quando a gente está se propondo a estudar, né, um idioma de outro lugar, a gente precisa observar esses pontinhos, gente, que são tão simples, mas que realmente colocam você assim 500 anos-luz na frente, tá? Gente, eu tô de saco cheio desse tá, alguém me ajuda, pelo amor de Deus? Certo? A pessoa lutando com si própria. Ok, galera? Então, olha lá. Quando a gente ouvir o T, a gente tem que dar uma espirradinha. Da mesma forma que tem o P, é muito mais sim. Tá bom? Para estudar o inglês, então, 20. Não é 20. Não é 20, tá? É 20. Então, você pode falar o 20 ou você pode falar o ignorando a letra T. A gente sabe que no inglês americano eles vão fazer isso muitas vezes, ignorar a letra T quando está no final das palavras, tá? Então, você pode falar 20 ou você pode falar 20. 20. Mesma coisa o 30. Você pode falar 30, ou você pode falar 30, ignorando a letra T do finalzinho também, tá? 30. Mesma coisa o 40, teacher, mesma coisa. Você pode falar 40, ou você pode falar 40. Assim, teacher? E aí depois é só você seguir a sequência. 20 ou 20. Eu acho muito mais fácil falar 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Normal. 30 ou 30. Eu prefiro 30, obviamente. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. E o 40?
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. E aí o 50, a partir daí você já não vai ter mais opções, tá? Vai ser só isso mesmo. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Não fica só olhando, meu amor. Fala junto com a teacher, tá, Chuchu? Bora! 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, tá? 80. Você pode falar 80 ou 80, tá? Mas fica melhor no 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Sempre acaba o meu fôlego no 6, né? 96, 97, 98, 99. Beleza. Os primeiros 100 já viram, né? Muito fácil também, do mesmo jeito, o raciocínio dos números também funciona do mesmo jeito do português. Nossa, Títia, mas isso não é óbvio? Não, gente, não é óbvio. Porque, por exemplo, se você for estudar o francês, né? O francês, ele também é de origem do latim. É uma língua próxima, é uma língua vizinha à nossa. E a gente sabe que a numeração deles é totalmente diferente. Não existe o número 40 para eles, existe o número 20 e 20. Vocês entendem? Então, quando eu falo que é a mesma lógica do nosso, é porque é igual, você só passa para o inglês. Beleza? E aí, a partir do 100, a gente vai contar por casas. Casas. Literalmente. Tem quantos números? Tem 2 números? Ah, tem 3 números. A partir do momento que tem 3 números, a gente vai inserir uma nomenclatura. São 3 números, então você vai colocar o 100. 100. Você vai falar do mesmo jeito que a gente viu até agora e vai colocar o 100. E se forem 4 casas, você vai colocar o 1000. Como assim, Tite? Ó, 1000, 100. Como é que é 100? São 3 zerinhos, né? 1, 0, 0, vamos assim dizer, né? 3 casinhas, 1, o 0 e o 0. Como é que eu vou ler isso? 100, o 100 para falar que são as 3 casinhas. E se forem 2, né? 200, vai ser o 2, ali representando as 3 casinhas. 200. Se for 300, 300. 400, 400. O 100 falando que ali está falando o número de 3 casas. Beleza? Aí, se for 101, 101. Do mesmo jeito que nós falamos. 101. 101. Só que a gente fala 101. E sabia em inglês, você pode fazer a mesma coisa, pode falar 100. 100. Em vez de falar 100, você pode falar 100, que é semelhante ao que a gente faz. Em vez de falar 100, a gente fala 101, tá? Lá ele. Tá, galera? Então, olha lá. E aí, professor, e se for 250, aí você vai falar 200 e você vai repetir essa aqui, 250. 222. Você vai falar o quê? 222. Sacou, galera? Muito simples, né? E aí, quando for para as 4 casinhas, vai ser 1000. E aí a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio, tá? 1000, 2000 e assim por diante. Teacher vai soltar a musiquinha aqui, ó. Agora, aquela musiquinha dos baixinhos, não tem? Dos baixinhos, para vocês cantarem junto com a teacher. Deixa eu só dar um paused aqui, rapidesque. Tranquilo, teacher, os numbers, nice. Mas e aí, meus amores, nós temos também a questão dos números ordinais, né, galera, né? Os números ordinais, porque, gente, isso aqui é absurdamente importante. Meu Deus do céu, o tanto de gente que eu vejo que estudou inglês 15 anos, 20 anos, e chega na hora de falar uma data, ou seja, coisa que a gente fala literalmente todos os dias, a pessoa não sabe falar a data em inglês. E aí, o que que faz?
que adianta ter passado 50 anos numa escola? Não adiantou, né, galera? Então, olha lá, bora lá aqui e um dia você vai guardar isso aqui para sempre, beleza? Então, olha lá. Primeiro, a gente começa com as exceções, sempre, certo? Então, olha lá. O resumo da ópera é o seguinte: você vai falar o número, ou parte desse número, e pronunciar na escrita principalmente, né? Você vai escrever, descrevendo o número, e as duas últimas letras da escrita desse número ordinal. Gente, em inglês, você só fala data com número ordinal. Nossa, professora, que gente louca, nada a ver. Não, em português a gente também faz isso. Só que, como sempre, a gente quebra a regra onde a gente quer. A gente não fala dia 1 de abril. A gente fala o quê? A gente fala o quê? E 1º de abril, tá? Então, eles seguem falando, né, os numerais ordinais durante todos os dias do mês, tá? Então, para a escrita, em português, a gente faz o número e aquela bolinha com o tracinho embaixo, né? Não, em inglês não, você vai descrever o número colocando o número mais as duas últimas letras da descrição desse número, tá? Então, olha lá, as exceções aqui são o 1, o 2 e o 3. O resto tudo vai seguir a mesma sequência, de que é terminar com TH. O que isso significa, professor? Que você vai fazer no final de todos os outros, tá bom? Então, onde tiver 1, 2 e 3, seja no 1º, 2º, 3º, seja no 21º, 2º, 3º, seja no 31º. Onde tiver 1, 2 e 3, nesse caso assim, você vai usar o first, second and third, tá? Então, first, first, first. Segundo, second, second, second. Terceiro, tem TH, Chuchu. Então, enfia essa língua no meio dos dentes. Ó. Third, third, third. E daí para frente, você vai falar fourth, fifth, sixth, seventh. Gente, eu lembro quando eu estudava isso na faculdade, eu pensava que eu nunca ia conseguir. Eu pensava, tá, esse aí vai ser o tipo de coisa que eu estou estudando, porque eu preciso estudar, mas isso é o tipo de coisa que eu nunca vou conseguir fazer. E é aquela história, né? Tem uma hora que isso se torna tão óbvio, tão simples que acontece, tá, gente? Estou passando aqui para te dizer que se você está com dificuldade de pronunciar, fique tranquilo, que daqui a pouco você vai ter problemas tão maiores para resolver que isso aqui já vai rindo, mas é verdade, tá? Isso aqui acontece automaticamente à medida que você vai aprendendo mesmo outras palavras tranquilamente. Mordi a língua. Ó, se ri já sabe. Se ri, já Alexandre riu, já era. Foi bom te conhecer. Certo, galera? Então, chega uma hora que realmente se torna automático. À medida que você vai desenvolvendo a fala, você nem precisa se forçar a lembrar de colocar a língua no meio dos dentes. Não, já vai sozinho, tá? Sou a prova viva para te dizer que sim, isso acontece. Fique tranquilo. Então, bora! First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Olha lá. 11th, 12th. De novo, teacher. 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th. Lembra de dar prolongado. Do tinha. 18th, 19th, 20th. Tá? 21st, 22nd, 23rd. E aí você vai seguir a mesma regra de pegar os numerozinhos do jeito que eles eram escritos na primeira dezena ali. Você só vai repetir. 21st, 22nd, 23rd. E aí volta o
troço do TH. 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Ok? Tranquilo como grilho, manso como um ganso, ok? First, última vez para finalizar aqui com a teacher, bora, bora. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, a teacher não consegue ficar quieta, meu Deus do céu. 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Ok? É isso, Sussu. Ouve aí zilhões de vezes, treina a falar o dia do seu aniversário em inglês, tá bom, meu amor? E fala aí para mim, para teacher, qual foi a palavra que você teve mais dificuldade de falar, porque é normal ter dificuldade, tá? A gente não é obrigado a nascer sabendo falar essas coisas. Para de se